Olá, amigos do Jornal Taperá, olá você internauta que acompanha o Jornal Taperá aqui no Facebook, aqui no site da TV Taperá. Trazemos hoje aqui nesta segunda-feira uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto, a maior categoria da cidade de trabalhadores, para a gente falar um pouquinho sobre a questão do desemprego. Antes disso, curte aí esse vídeo aqui do Jornal Taperá, curte a página do Jornal Taperá aqui no Facebook. E se quiser também, dê uma visita lá na página do Sindicato dos Metalúrgicos no Facebook para você acompanhar um pouco da rotina dessa categoria de trabalhadores aqui da cidade de Salto. Alessandro, a gente agradece a gentileza de nos atender, agradece aí, normalmente a gente fala com você só para discutir assuntos difíceis, como a questão do desemprego. O Ministério do Trabalho divulgou essa semana os números do desemprego no Brasil, na cidade de Salto, aí, relativos a janeiro até setembro deste ano. E, curiosamente, e de uma forma triste, Salto está perdendo cada vez mais para Itu, para Indaiatuba. A gente está aí com mais de 500 empregos negativos, enquanto Itu gerou quase 1.000 novos empregos neste período, e Indaiatuba quase 3.000 novos empregos entre janeiro e setembro. A minha pergunta é: por que Salto sofre tanto com o desemprego e aqui a nossa micro-região tem conseguido avançar? Olá, Nelson, olá, amigos do Taperá, internautas. Nelson, essa pergunta ela vem muito de acordo com a situação que vive cada município. Por exemplo, eu vou dar uma resposta bem sucinta em relação a isso. A gente sofre muito porque nesses novos investimentos, nessa nova revolução 4.0 que a gente está tendo agora no Brasil e no mundo, as empresas estão se alojando no país. Por exemplo, a Toyota se alojou na região de Indaiatuba com novos investimentos, e em novos investimentos foi o setor de motores. Sorocaba e Porto Feliz. Não, Porto Feliz, isso. Eu falo Itu porque quem representa o sindicato de Itu, mas assim, na região de Itu, lá Porto Feliz e Sorocaba também. Assim, todos eles, na verdade, fizeram essa captação de novos investimentos, né? E Salto, nessa questão aí, ele apenas ficou com aquela captação que já tinha lá atrás das empresas que hoje em Salto é Canjico, que fabrica todo o setor assim, de estamparia. Nem todo, mas pelo menos os principais. E a gente fica um pouco... Tanto que teve 40 novos empregos esse ano por conta desses novos investimentos. Mas Salto pena muito porque não faz investimentos nessa questão de captação. Nós estamos aí numa revolução 4.0 e Salto, não vejo nenhum assim, vou dizer assim, um movimento para poder trazer esses investimentos, porque as indústrias agora estão se movimentando. Para você ter uma ideia, no setor automobilístico, na indústria 4.0 aí, o veículo ele tendencia a vir com menos itens, ou seja, itens mais modulares, mas menos itens. Eu vejo São Bernardo, São Caetano, outras cidades que estão bem à frente da gente, eles têm centro de discussão e pesquisa em relação a isso. Sorocaba, quando veio a Toyota, o que eles fizeram lá, um centro lá de pesquisa lá. Em Indaiatuba também tem um investimento legal sobre isso, e nós em Salto estamos aqui pedalando nessas questões em relação à indústria. Para vocês terem uma ideia, a indústria nos anos 90 ela era mais do que o dobro do que a gente tem hoje, ou seja, em geração de empregos. Então de lá para cá, a gente está falando da realidade de janeiro a setembro, mas a realidade é que da década de 90 até agora, nós perdemos mais da metade dos postos de trabalho, ou seja, a crise é mais profunda do que a gente imagina, e a gente tem que dar uma pedalada para tentar mudar, porque nós estamos a poucos quilômetros do aeroporto de Viracopos, nós estamos aí à beira da Anhanguera, da Bandeirantes e da Castelo, nós estamos também no maior corredor de autopeça, que é entre Campinas e Sorocaba, diz que é a capital do setor de autopeça, essa região. Quase todas as empresas de autopeça estão nesse corredor e a gente está no meio, e a gente não consegue trazer para Salto nenhum tipo de investimento nesse setor, fora aqueles que veio trazer aqui, que era a TMD aí, né, que é um grupo que chegou aí, mas que ainda não conseguiu, ainda está fazendo essas mudanças. Fora isso, a gente tem que investir muito. O que a gente precisa em Salto é fazer investimento e olhar essa mudança mundial da indústria 4.0. Nós estamos na quarta revolução industrial. Eu me lembro bem, Alessandro, nós crescemos juntos no Jardim das Nações, a gente viveu naquela época onde uma vez o meu pai chegou em casa numa sexta-feira à tarde e falou para minha mãe: Eva, fui demitido, mas não se preocupa que segunda-feira eu vou pegar
o ônibus da Eucatex ali na porta do bar do Arlindo, onde foi a loja Ideal há muitos anos, e vou trabalhar na Eucatex. Hoje em dia, se nós chegarmos em casa e falarmos para as nossas esposas, estou desempregado, a situação preocupa, né? Você fala de Salto se preparar para esse momento, ou seja, a indústria tem tido muito menos emprego. Você, enquanto um líder sindical, alguém que representa um setor aí, o maior setor de emprego da cidade você que representa aí a maior categoria de trabalhadores da cidade de Salto, você fala de se preparar. O que é esse se preparar para esse momento da indústria 4.0? Na verdade, a indústria 4.0 está trazendo novas inclusões de novas tecnologias. Se você olhar para o próprio veículo mesmo em si, eu vou usar o termo automobilístico porque é o que mais a gente tem lá na metalurgia. Você olhar um veículo da década de 80 e olhar um veículo hoje, você entende que existe muito mais tecnologia do que provavelmente parte mecânicas, ou seja, a tecnologia nos veículos ela é muito mais... E a gente não tem assim, não veio grandes indústrias. Quando você fala, Nelson, é verdade. Meu pai chegou em 1980 aqui em Salto e desceu lá naquela rodoviária que tinha no centro, lá no 9 de julho, onde hoje é a Valência, né? E quando ele chegou lá, ele disse que tinha um captador de trabalho. Se eu não me engano, um era da Eucatex, o outro era da EMAS, né? Eu acho que era EMAS na época, e a outra era papel Simão, que era hoje a gente chama de papel e assim por diante. Meu pai teve a opção de escolher, por quê? Porque Salto chegou a ser a nona economia do estado de São Paulo. Uns até falam uma pequena Manchester, né? Do estado de São Paulo. Hoje a gente já está na posição acima de 500, se eu não me engano. Ou seja, tinha emprego. Se nós olharmos na Revolução, quando eu falo de Revolução Industrial, se você olhar historicamente, Salto fez parte. Usina hidrelétrica, quando veio para o Brasil, parece que, se eu não me engano, aqui Salto é a segunda da América Latina a ter uma usina hidrelétrica. Por quê? Porque nós tínhamos indústria. Começou-se a se mecanizar os meios produtivos e nós viemos aqui para Salto, ou seja, o Salto fez lá uma usina e aí teve aquela questão, acho, da Saturno e tudo mais, que gerava muito emprego na cidade. Então, quando a gente fala em preparar, é olhar o que está acontecendo. Naquele momento, quando aconteceu isso, Salto historicamente entrou no circuito e empregou muita gente. Hoje mudou e nós não se preparamos. A inclusão de novos estudos, a inclusão da questão de tecnologia, a inclusão de investimento em relação a como nós vamos realmente se adaptar às mudanças mundiais. Mas me dá um exemplo. O que dá para a gente fazer a curto e médio prazo para começar a se preparar para a gente receber essas novas indústrias, para a gente fazer parte desse corredor de autopeças entre Sorocaba e Campinas? O que dá para fazer? Geograficamente, nós já estamos num lugar privilegiado. O que falta agora é política pública para fazer captação de empresas e dizer que Salto é uma cidade que tem mão de obra preparada, e isso tem, que tem pessoas disponíveis e tudo mais. Então, o que falta aqui é política pública. Nelson, eu falo uma coisa para você. Onde tem emprego, tem mais dignidade, tem mais pessoas felizes, você faz transformação social, quando não tem emprego, você consegue levar para sua casa dignidade, você consegue levar seu sustento e tudo mais. E os filhos começam a produzir um sentido de que pensar, sonhar, estudar e tudo mais. Então, só o que falta para a gente é política pública, é gestão. É trazer empresas para a região, ou seja, para a cidade aqui, e fazer investimentos nesse setor. Eu não gosto de fazer crítica em relação a alguns setores, mas assim, qual o grande polo industrial que a gente tem em Salto? Essa é a pergunta. Qual o grande polo industrial? Quais os investimentos nesse sentido? Você chega em Salto, vai conversar com o empresário e ele reclama que tem pico de energia. Então você fica pensando, poxa, isso é uma coisa superada. Nós estamos discutindo uma coisa que há mais de 20 anos os municípios por aí já superaram. Demanda de energia. Olha só, outro dia eu fui na empresa metalúrgica, chega lá o cara reclamando que dava pico na energia. Telefone, não tem internet em algumas regiões. Complicado. Então, quando você fala assim, isso é gestão pública, é coisa básica. O cara vem com uma cidade que nem Salto, chega aqui e não tem internet, energia não dá conta. Ainda tem muita coisa em relação a distrito, não tem assim, infraestrutura. Aí o cara fala assim, não tem como ficar aqui. Onde que daria para ter um distrito industrial na cidade de Salto, na sua opinião? Apesar de Salto ser uma cidade pequena, se nós, por exemplo, margearmos a rodovia, até a divisa de Itu para cá, tem uma porção de terra muito grande aqui. Aquele pedaço onde está TMD ali tem que desenvolver aquele eixo. Saindo para Piracicaba. Saindo para Piracicaba também tem bastante terra. Então, eu acho que assim, o que falta é gestão pública para isso.
No seu dia a dia de líder sindical, hoje o desemprego atinge que parte da população, das pessoas que chegam para você e falam dessa questão do desemprego? O grande problema é que assim, quando você fala que parte, quando o cara perde o emprego, ele já fica numa situação ruim, né? Aí ele começa a procurar emprego em Salto, ele não encontra. Ele tem que ir para Indaiatuba, ou ele tem que ir para Itu, ou ele tem que ir para outra cidade. Eu assim sempre entendo que quando você tem que sair muito longe para procurar um emprego, você começa já a ter problema com a família. É uma questão geográfica, né? A família fica aqui, todo mundo é saltense. Eu estou em Salto há 38 anos. 38 anos, aliás, 39 anos fiz agora esse ano, 39 anos. Nós chegamos aqui em 1980, 39 anos nós estamos em Salto. E a gente vê que é muito difícil quando o trabalhador tem que sair do município dele para procurar emprego em outro município. Isso dá um problema muito grande. Socialmente, é ruim para a família, para a mulher, para os filhos e tudo mais. Esse é o problema. E quando ele perde um emprego aqui em Salto, e aí a gente começa a perceber o seguinte, que ele precisa de um salário maior, ele tem que sair do município. Tá, agora uma questão para te provocar. É comum a gente ouvir que muitas empresas fecham as portas da cidade de Salto por culpa do sindicato. Isso é verdade? É comum. Eu nem fico mais bravo. Essa discussão é comum. Mas olha só, vamos desmistificar isso. Como é que eu falo que é por conta do sindicato, sendo que as negociações já são coletivas e estaduais? Por exemplo, a nossa federação, que é a Federação Estadual dos Metalúrgicos, a FENCUT, ela faz uma discussão onde ela coloca todo mundo, ou seja, a estadual tem mais de 250 mil metalúrgicos, são, se não me engano, 16 sindicatos. Essa discussão ela é muito homogênea. Quando você fala de sindicato, eu até fico pensando assim, poxa, qual é o sindicato? Se você parar para analisar, as empresas em Salto que faliram, algumas até grandes pediram vamos dizer assim, sua autofalência. A Marciscana é um exemplo disso. Não tem, porque o mesmo direito que tem um cara aqui em Salto, tem em Itu, tem em Indaiatuba, tem em Sorocaba. Quer dizer, então o sindicato minimamente ele só faz a guarda dos direitos que foram concordados com os próprios patrões da Fiesp. Uma outra questão que se comentou durante muitos anos, e se você quiser falar a respeito, diz que nós perdemos a Mercedes-Benz para Iracemápolis por causa do sindicato. Isso foi verdade? Não, isso é uma mentira das grandes deslavadas. Aliás, nesse dia em que eu fui, porque a Mercedes-Benz, quando ela veio para cá, tem, eu acho que um instituto de São Paulo, eu acho que faz crescer e que faz todo esse trabalho aqui, o governo do estado de São Paulo faz todo esse trabalho. O que aconteceu é o seguinte, nós não tínhamos terra, aonde se oferecia a um trabalho que foi feito a R$25 um metro quadrado, para onde ele foi, ele comprou a 5. Então pensa bem. E no eixo também que ele queria desenvolver, ele fez a R$5 um metro, que é 25. Então era muito diferente, muito longe. Agora, se fosse para analisar pelo que eu ouvi no dia da entrevista lá, que fizemos com o pessoal da Mercedes-Benz, eles falavam em questão de mão de obra, Salto estava à frente. O grande diferencial foi aquela coisa que o capitalismo sempre faz no final, conta, né? Nós tínhamos terra a R$25 um metro, que já era barato para aquela época, mas os caras tinham terra em abundância a R$5 um metro, e uma perspectiva também de crescimento em alguns eixos ali. Então nós perdemos por conta disso, por causa do sindicato não, ao contrário. Quando eles vieram para cá, eles fizeram uma sabatina com a gente, eles queriam saber se dava para fazer isso, aquilo outro, tudo aquilo que eles faziam, eles queriam montar uma convenção coletiva pré-estabelecida antes da construção da empresa. Nós dissemos sim para tudo, o outro município ao qual eles foram não disseram sim para tudo. Complicado, né? Então, uma outra questão para a gente estar encerrando, Alessandro, me fala uma coisa. Uma coisa que você já comentou, a questão lá, sindicato atrapalha a geração de emprego. Mercedes-Benz, você também explicou. Muita gente questiona o seguinte, nós somos instância turística aí há mais de 20 anos. A pergunta tem como Salto gerar emprego com o turismo, com a educação, já que o seu UNSP é um polo agregador que traz aí mais de 6, 7 mil pessoas por dia para Salto?
no comércio e na indústria? Dá para viver nesse quadrado? Turismo, educação, comércio e indústria? Dá para fazer a economia andar ao mesmo tempo nessas 4 áreas? Tem que fazer. Se não tiver emprego, não tem como a população manter o comércio. Se não tiver emprego, não tem como o município andar. Salto, apesar de falar de turismo, é uma cidade industrial. Nós crescemos só geograficamente. A cidade cresceu em torno de quem? Eucatex, EMAS, papel, ao entorno das empresas. O que traiu gente para esse município aqui foi emprego. O turismo é claro, porque nós somos agraciados com uma imagem legal ali, tem o Parque das Aves, são coisas legais, mas isso não gera emprego da forma que a indústria gera e a qualidade que a indústria gera emprego. E outra, o município vive do quê? De impostos. O que gera imposto mesmo para fazer sobreviver um município são os empregos, as empresas, o comércio. Essa é a roda perfeita. Emprego gera emprego, empresa gera emprego, que gera renda, que gera trabalho, que gera tudo. Esse mecanismo, o turismo é um plus, algo a mais, com exceção daqueles municípios que vivem só do turismo. Aí é diferente, mas são cidades assim que qualquer crescimento dá problema. Nós não. E outra coisa, Nelson, década de 80, quantos mil habitantes em Salto hoje? 29 anos depois, 39 anos depois, quantos anos? Quantas pessoas existem a mais? Cresceu a população. Se não cresceu o emprego, aí tá a resposta da sua pergunta. Nós tínhamos mais empregos e menos pessoas. Hoje tem mais pessoas e menos emprego. Tá vendo como a gente não acompanhou o negócio? Sim. Pessoal, a gente espera com essa entrevista trazer um pouco mais de discussão pra gente provocar, você é um cara bom que aceita boa provocação, então vamos lá. Estamos aí na beira de uma nova eleição ano que vem para prefeito, para vereadores. O tema desemprego, o tema geração de emprego deve ser algo que o eleitor deve começar a prestar atenção nos eventuais candidatos, em quem for bater na tua porta, seja o vereador, seja o candidato a prefeito. Saúde é importante, educação é importantíssimo, o trânsito é um negócio que preocupa muito, o desemprego também vai ser um dos temas mais discutidos. Eu acho que a empregabilidade nesse Salto é o tema principal e ele está muito atrasado. Nós discutimos muitos temas, mas hoje eu acho que o tema principal é o emprego. Sem emprego, você não consegue não consegue nada. O lugar onde tem muito desempregado, até socialmente a gente percebe que é ruim, porque aumenta a violência, aumenta todas as mazelas. Quando tem emprego, tem menos violência, tem mais estudo, tem mais tudo, tem mais gente feliz. O emprego, ele é a condutora desse projeto social de mudança. Sem ele, você não consegue. Se você tirar a condutora, a conduzida, não vai servir para nada. Então não adianta ter praça bonita, não adianta ter isso, não adianta ter aquilo outro, se você não tiver emprego. Nós temos que sair desse patamar de cidade dormitório. Não dá mais para aceitar isso. Pelo menos com um pouco que eu conheço da cidade, com meus 39 anos que eu estou aqui, o povo saltense tem orgulho e com razão tem que ser orgulhoso mesmo de onde mora, de onde vem e o que faz. Mas não é justo que o saltense não tenha emprego. Tem uma cidade bonita que nem essa, se você olha para o Salto, é uma cidade linda, maravilhosa, e não tem emprego. Acho que o tema principal, até como condutoras principal da sociedade, tem que ser o emprego. Maravilha. Curte aí esse vídeo do Jornal Taperá. Qual é a página do sindicato no Facebook? Se colocar STN Salto lá, né? stinsalto.org.br, né? Você vai direto no site lá do sindicato e então lá você acessa, até para quem quer saber o que a gente faz, o que a gente tem de benefício, quiser saber sobre as convenções coletivas e tudo mais, saber do nosso trabalho do dia a dia. Pessoal, a gente agradece, curte aí o nosso vídeo, deixa o seu comentário sobre a questão da geração do emprego aqui na cidade de Salto. E, Alexandre, sucesso, paz e vamos trabalhar. Se Deus quiser. Obrigado, Nelson. Um abraço. Prazer estar aqui.